A paz do Senhor, meus irmãos. Quero dizer que é um prazer poder estar aqui com os irmãos essa noite, compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar mais uma vez através da palavra dele. Então, aqui vai meu abraço para cada um de vocês, aqueles que são partes da igreja, aqueles também que estão nos visitando essa noite. Sejam bem-vindos, que Deus possa também falar ao seu coração. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos essa noite se encontra lá em João, no capítulo 12, e nós iremos ler os versículos 27 e 28. Então, eu te convido a, por favor, se você tem uma Bíblia, abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura juntamente comigo. Repetindo, João capítulo 12, versículo 27 e 28. Se você encontrou comigo aí na sua Bíblia, por favor, acompanhe a leitura. Diz assim: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Somente esses dois versículos por enquanto. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. E eu queria te convidar a orar mais uma vez. Eu sei que você veio aqui essa noite para ouvir uma palavra de Deus. E eu espero que você possa pedir para que Deus realmente fale com você, toque o seu coração e quem sabe mudar a sua vida, e que você possa se unir à minha oração nesse momento. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e nós queremos reconhecer o quanto nós dependemos da Tua direção. É por isso que eu peço que o Senhor fale conosco através do Teu Santo Espírito, Pai. Nos ensina a Tua palavra, muda, transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para os irmãos, para que a gente pudesse entrar aqui na explicação dessa passagem. E a primeira pergunta é a seguinte: se você pudesse dormir o quanto sentisse vontade de dormir, como é que seria a sua vida? Pensa aí que você tivesse a liberdade para dormir em qualquer horário, o quanto você quisesse. Como é que seria se isso fosse possível? Eu já até imagino aí as famílias olhando para aquele mais dorminhoco da casa, né? O que dorme mais. Outra pergunta: o que aconteceria se você pudesse comer o tanto que você quisesse? Ou melhor, se você pudesse, não, se você fizesse isso. Se a partir de agora você começasse a comer o que você quisesse, na hora que você quisesse, do jeito que você quisesse, como é que ficaria a sua situação? Outra pergunta: e se você trabalhasse apenas o quanto você quisesse? Se a partir desse momento você tivesse liberado para ir para o trabalho e trabalhar somente se você quisesse e se você sentisse vontade, como que seria? E última pergunta: e se você pudesse estudar somente o tanto que você quisesse, ir para a escola somente quando você tivesse vontade, quando o seu coração tivesse assim desejoso de fazer isso? Como é que seria a sua vida se você aderisse a esse estilo de vida que nós acabamos de falar aqui? Dormir o tanto que quiser, comer o tanto que quiser, trabalhar só quando quiser e estudar somente quando você quiser. Eu tenho certeza que esse é um estilo de vida muito confortável, não é mesmo? Você não vai poder reclamar de que algo está sendo difícil, porque vai ser muito confortável para você. Mas uma coisa é certa: o final desse estilo de vida será desastroso. Provavelmente você vai ser uma pessoa preguiçosa, uma pessoa miseravelmente pobre, vai ser uma pessoa extremamente obesa e vai ser uma pessoa burra também. Exatamente porque se a gente se entregar apenas ao desejo do nosso coração, fazendo somente aquilo que a gente tem vontade, meus irmãos, isso vai ser trágico. É porque é preciso sair do conforto para que haja algum tipo de progresso nas nossas vidas. E isso é fato. Às vezes as pessoas elas querem apenas fazer o que sentem vontade, mas se você aderir a esse estilo de vida, as consequências elas vão ser desastrosas. A mesma coisa vai acontecer em relação à sua vida espiritual. Se você, a partir desse momento, começar a fazer somente aquilo que você tem vontade de fazer quanto à sua vida espiritual, imagine como seria. Se você fosse à igreja apenas quando você tivesse vontade, ou se você lesse a sua Bíblia somente se você tivesse vontade de fazer isso, ou se você orasse somente quando tivesse um desejo profundo de orar, como é que seria? Bom, eu posso adiantar, vai ser trágico. Vai ser confortável, mas vai ser trágico. O que eu quero chamar a sua atenção essa noite é que ficar nesse ambiente que é confortável, e a gente quase que é naturalmente inclinado para fazer isso,
Isso é gostoso, porque é confortável, mas vai te tirar de qualquer tipo de progresso, de qualquer tipo de avanço, e isso também vai acontecer espiritualmente. A passagem que nós acabamos de ler conta Jesus em um certo dilema. Ele está diante de uma situação em que ele tem que tomar uma decisão. Ele precisa escolher o caminho que é confortável para ele, ou ele precisa escolher aquele caminho de renúncia, aquele caminho onde ele vai ter que deixar para trás a sua própria vontade e se submeter à vontade de Deus. É por isso que o tema da mensagem dessa noite é conforto ou renúncia. Exatamente porque nós temos aí duas escolhas. Você pode escolher um ou outro. E os resultados vão ser completamente diferentes um do outro. Mas o que será que nós vamos escolher no final de cada um desses caminhos? O texto mostra para nós que Jesus ele estava aqui em sua última aparição pública antes dele ser levado para ser condenado. E o desejo dele era se retirar para ficar a sós com seus discípulos e preparar os seus discípulos para aquilo que estava por vir. Jesus já havia falado isso várias vezes. Jesus contou para os seus discípulos de antemão que ele iria ser rejeitado, que ele iria sofrer, que ele iria ser açoitado, que ele iria morrer. Mas Jesus também falou que ele iria ressuscitar. Mas parece que essa parte do que Jesus falou não entrou muito bem na cabeça deles, eles não confiaram que Jesus de fato iria ressuscitar. Então Jesus tira esse momento com os seus discípulos para prepará-los do que estava por vir. Mas nós podemos perceber também que esse momento foi extremamente difícil para Jesus. Se você olhar o versículo que nós lemos primeiro, o versículo de número 27, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma. Nós podemos ver aqui Jesus tomado de uma profunda angústia em relação àquilo que estava por vir, em relação àquilo que iria acontecer. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer e, por causa disso, ele estava angustiado. Isso é muito importante porque mostra para nós esse lado humano de Jesus. Ele era homem como nós. Ele sofreu as nossas dores. Ele tomou parte do nosso corpo e ele foi tentado exatamente em todas as coisas, como a mim, como a você. E é por isso que Jesus também sentiu angústia, Jesus também teve dúvidas, Jesus também sentiu medo, porque ele era uma pessoa humana. Mas diante desse medo, diante dessa angústia em relação àquilo que estava por vir, não somente a questão do sofrimento, da dor que ele sofreria, mas o fato dele se tornar pecado por mim e por você, a ponto de ser afastado do Pai. Esse momento era muito doloroso para Jesus e o deixava profundamente angustiado. E diante desse conflito interior, diante dessa angústia, desse medo do que estava por vir, Jesus ele fala algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte no versículo 27. O que eu vou dizer nessa situação? Eu sei que a minha alma está angustiada, mas o que eu vou dizer? Primeira opção, Pai, salva-me desta hora? Essa é a primeira opção que Jesus tinha. Ele poderia orar para o Pai e falar, Pai, olha, me salva desse negócio aí, porque eu não estou disposto a passar por isso. Eu quero o caminho que é mais confortável. No entanto, a segunda opção de Jesus era uma opção bem diferente. Ele vai dizer o seguinte, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. É como se Jesus estivesse falando, como eu posso fugir desse momento, se exatamente para esse momento eu vim até aqui, esse mundo, eu me encarnei, eu assumi esse corpo, para ir para esse local, para esse lugar, para esse momento. Então, como eu posso fugir dessa responsabilidade? E no versículo 28, ele vai dizer, Pai, glorifica o teu nome. E aqui nós podemos ver que Jesus já tomou uma escolha. Ele não escolheu a sua vontade, ele não escolheu o caminho de conforto, o caminho fácil, que era para Deus tirá-lo daquele momento, mas ele escolheu o momento onde ele teria que enfrentar o que fosse necessário para fazer aquilo que era a vontade do Pai. Exatamente porque o desejo do coração dele era que o Pai fosse glorificado. Bom, o que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver, porque esse é o grande dilema de todos nós, e é justamente a escolha que nós tomamos que determinará se nós vamos realmente ser relevantes para o reino de Deus ou não. Todos nós também estamos diante dessas duas opções. Nós podemos escolher o conforto, aquilo que é mais fácil, aquilo que não vai doer, aquilo que não vai oferecer nenhum tipo de resistência ou luta para nós, ou nós podemos escolher o caminho de renúncia, onde você abre mão da sua vontade para se submeter à vontade do Pai. Podemos escolher o caminho mais fácil, aquela que nos livrará das dores, das rejeições, dos desafios, ou podemos
nos conformar com aquilo que é a vontade de Deus, por mais dolorosa que ela seja. Em relação à sua vida, qual caminho você tem escolhido? Será que você tem optado por fazer sempre aquilo que é mais cômodo e mais confortável? Ou você está disposto a passar pelo que tiver de passar para fazer a vontade do Pai? É interessante porque, às vezes, eu percebo que nós nos sacrificamos em relação a muita coisa que diz respeito à vida prática. Nós nos sacrificamos para ir trabalhar todos os dias, nos sacrificamos para estudar, para ser alguém, nos sacrificamos para ter um belo corpo, né? Nos sacrificamos para aprender um instrumento, alguma coisa nova. Mas quando diz respeito à renúncia para o reino de Deus, isso parece que é algo muito difícil a se fazer. Então eu queria descrever nesse momento essas duas escolhas e qual vai ser o resultado dela para a minha vida e para a sua vida. A primeira escolha que nós temos é a busca pelo conforto. Bom, o que nós vamos ganhar com isso e o que isso significa para nós? Como nós já bem dissemos, a primeira opção de Jesus era dizer: Pai, salva-me desta hora. Era a primeira escolha que Jesus poderia ter. E é bom que nós entendamos muito bem o que isso significa. O que quer dizer, o que aconteceria se Deus de fato tivesse livrado Jesus dessa hora que estava por vir. Se Jesus tivesse escolhido essa opção, veja bem, ele teria evitado toda a dor e todo o sofrimento em relação a essa parte do seu ministério. Ele não teria que passar pela cruz, não seria humilhado e rejeitado, não se tornaria pecado pela humanidade, não seria açoitado daquela maneira. Mas você consegue entender qual seria o impacto dessa escolha para a minha vida, para a sua vida e para a humanidade? Você consegue imaginar o que seria de nós se Jesus não tivesse ido até a cruz e entregado a sua vida por mim, por você? Seria desastroso, seria terrível, não haveria esperança, não haveria motivo algum para nós continuarmos a viver, não existiria razão em nada. Se Deus tivesse nos entregado a nós mesmos, meus irmãos, seria a pior coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Então, veja bem, o fato de Jesus ter aceitado aquele desafio é o que nos beneficia hoje. É por isso que nós estamos aqui, podendo nos alegrar, mesmo diante de crise mundial, nós podemos alegremente cantar ao Senhor, dizendo que nós confiaremos nele, exatamente porque um dia ele escolheu fazer aquilo que era a vontade do Pai e não escolheu o caminho que era mais confortável para ele. O primeiro pedido, meus irmãos, esse que diz para livrar dessa hora, é o pedido do amor próprio. É aquela preocupação que você tem com com o seu próprio eu, com o seu próprio ego. E quando nós colocamos o nosso próprio conforto acima da glória de Deus, nós estamos escolhendo esse caminho mais fácil, esse caminho de conforto. E eu fico triste de perceber que muitas vezes eu escolho esse caminho. O caminho onde eu penso mais na minha necessidade, penso mais no quão será difícil para mim, do que pensar se isso é realmente a vontade de Deus ou não. O nosso amado Jesus, ele entregou a vida dele na cruz, pela sua vida, pela minha vida, e às vezes nós aqui na nossa casa, parando e pensando apenas no que diz respeito ao nosso conforto. Se Jesus tivesse seguido por esse caminho, não haveria esperança mais para as nossas vidas. Eu reconheço também que existe quase que uma tendência natural, sabe, em nós, de desejar aquilo que é mais cômodo e mais confortável. Exatamente por isso é tão difícil começar uma dieta. Você já percebeu como é difícil? Vou entregar aqui a minha esposa, mais algumas pessoas da igreja estão em dieta. E é difícil, você tem que perceber que a pessoa tem que ter muito controle, sabe, para deixar de comer algo apetitoso e atraente, para poder cuidar do corpo ou cuidar da saúde. Então, realmente, romper essa barreira do conforto, daquilo que é agradável, é difícil. Eu vejo isso sempre também quando os meninos querem aprender a tocar violão ou teclado, eles querem sentar na cadeira e tocar violão da noite para o dia, ou violão da noite para o dia, não querem ter a renúncia de treinar, de pesquisar, de estudar, de praticar. E realmente continuar do jeito que está é muito mais fácil. Mas o que nós já percebemos é que isso vai ser trágico. Se o seu desejo essa noite é seguir a Jesus de verdade, se você está disposto a seguir a Jesus, então você nunca vai escolher esse caminho do conforto. E eu não quero dizer com isso, meus irmãos, que servir a Jesus sempre vai ser desconfortável. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que seguir ao Senhor, que obedecer aos seus mandamentos não é penoso, porque nós fazemos isso por amor. Mas se o seu estilo de vida é seguir aquilo que é mais confortável, então involuntariamente você vai se afastar do Senhor.
Porque nós nos deparamos com muitos momentos onde nós somos confrontados, onde nós temos que deixar coisas para trás, onde nós temos que sofrer a afronta por causa de Jesus. É por isso que uma pessoa que não está disposta a renunciar àquilo que ela é, àquilo que ela tem por causa de Cristo, ela não está preparada para seguir a Jesus, para ser cristão. Se você deseja ser cristão, bom, prepare-se para um caminho de renúncia. Do contrário, esse não é um caminho a qual você vai conseguir passar por ele. Eu quero mostrar para os irmãos que Jesus, ele rejeitava todas as oportunidades que eram oferecidas para ele de um caminho mais fácil. Jesus não caía nesse papinho de que vai por aqui, que aqui é melhor, aqui vai ter menos dor. Pelo contrário, eu quero mostrar isso para os irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 8 e 9, que diz respeito à tentação de Jesus. Repetindo Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrar, me adorares. Está vendo o que está acontecendo aqui? Satanás está oferecendo para Jesus o caminho fácil, e ele é ótimo em fazer isso. Ele é ótimo, excelente em oferecer para as pessoas uma opção que seja mais fácil, uma opção que pareça que não dói, uma opção que é mais tranquila. E Satanás está fazendo essa proposta para Jesus. Ele está dizendo: olha, se você se prostrar e me adorar, você vai ter toda a glória desses reinos, vai ser tudo seu. Você não vai precisar de passar pela cruz para ter isso. É só se você se prostrar e me ajudar, e me adorar. Aparentemente é muito mais fácil, né, meus irmãos? No entanto, Jesus não caiu nessa lábia. Jesus falou: arreda de Satanás. Eu não quero fazer isso, não. Eu estou mais preocupado em fazer aquilo que é a vontade do Pai do que fazer aquilo que é a sua vontade. E a palavra de Deus diz que nós não devemos adorar a ninguém senão ao Pai. Então veja que por mais que esse caminho parecesse ser mais fácil e mais atraente, Jesus simplesmente o rejeita, porque ele não trilhava pelo caminho do conforto, da facilidade, mas o caminho da renúncia, onde a vontade do Pai era mais importante para ele. Veja também em Mateus, no capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, versículo 21. Diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha, Jesus estava dizendo isso com antecedência para os seus discípulos. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Olha o que está acontecendo aqui. Pedro, tomado de muita boa vontade, um discurso bem humanista, né, dizendo: que isso, Jesus? Que papo é esse de sofrimento, de morte? De maneira nenhuma, você é o Cristo, você é o Messias, você é o Filho do Deus vivo, você é o tão esperado Rei de Judá que nós aguardávamos. Isso não vai acontecer com você de maneira nenhuma. E Jesus vira para ele e fala: arreda de Satanás. Você só pensa naquilo que é dos homens. Você não está preocupado em relação àquilo que é a vontade de Deus. Pedro não tinha a menor compreensão do que ele estava dizendo. Pedro não imaginava qual era o pedido que ele estava fazendo para Jesus. E se Jesus tivesse atendido, Pedro não poderia ser o que ele foi. Pedro não poderia ter perdão e restauração para a sua própria vida. E, meus irmãos, esse tipo de proposta continua aparecendo nas nossas vidas em todos os momentos. Quando nós estamos dispostos a fazer aquilo que é a vontade de Deus, a abandonar aquilo que não agrada a Deus para segui-lo, sempre tem alguém que vai falar: nossa, não, pelo amor de Deus, não faz isso com você, não. Você merece ser feliz, todo mundo tem direito de ser feliz. Que pensamento negativo é esse? Para com essa bobeira. Parece que a preocupação hoje é simplesmente que você se sinta bem. A preocupação nunca é: será que essa é a vontade de Deus? E pode ser que você tenha feito isso em relação à sua vida. A sua única preocupação tem sido satisfazer a sua vontade, o seu desejo, satisfazer aquilo que se passa no seu coração, buscando alegria, buscando prazer, mas sem se importar com aquilo que é a vontade de Deus. Você está trilhando esse caminho de conforto.
Você está trilhando o caminho que é mais fácil, que é mais cômodo. Mas sabe de uma coisa? Esse caminho não acaba bem. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias lá em João, onde nós começamos. Abra novamente. João capítulo 12. E nós vamos ler o versículo 25. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Esse é o resultado de amar a sua própria vida, de buscar um caminho fácil, um caminho de conforto. Olha o que diz. Quem ama a sua vida, perde-a. Sabe o que acontece com quem trilha nesse caminho de autossatisfação, esse caminho de conforto, satisfazendo os seus desejos, querendo fazer somente aquilo que tem vontade? Acaba dessa maneira aqui, ó. Quem ama a sua própria vida, perde-a. Você vai ser privado daquilo que é mais valioso nesse mundo, que é a vida. Não essa vida que de fôlego de vida, mas a vida que vem da comunhão com o Pai. Se você deseja seguir o seu próprio coração, amando a si mesmo mais do que a Deus, então se prepare, porque você irá perder a vida. E, meus irmãos, isso pode significar pelo menos duas coisas para nós. Primeiramente, significa que tudo aquilo que você conquistou em vida não terá valor nenhum para você por toda a sua eternidade. Você pode construir muitas coisas com o seu próprio braço. Você pode construir uma carreira invejável. Você pode acumular grande quantidade de conhecimento. Você pode ser dona de um corpo quase que perfeito, ou quem sabe perfeito. Mas nada disso terá valor para você para a eternidade. A palavra de Deus nos ensina, lá em 1 Coríntios, que as nossas obras serão provadas pelo fogo. E a palavra de Deus diz que aqueles que constroem com palha, com feno e com madeira, o fogo simplesmente queimará tudo isso e não sobrará nada para você. Ou seja, não haverá recompensa para nada que você constrói longe do Senhor Jesus. Por outro lado, aquelas pessoas que escolhem construir com prata, com ouro e com pedra preciosa, essas pessoas vão ser galardoadas por essas escolhas que elas tiveram. Então, se você decide seguir o seu próprio coração, seguindo por esse caminho que é confortável, um caminho que te satisfaz, bom, então saiba que você não terá recompensa nenhuma pela maneira como você usou e utilizou a vida que Deus deu a você. E em segundo lugar, a coisa que é pior para mim, significa que você permanecerá afastado da fonte de vida que é o próprio Deus. Se você decide amar a si mesmo, colocando os seus desejos acima de Deus, então você não pode ter uma comunhão com o Pai. Porque ele disse que para que isso seja possível, você deve amá-lo com todo o seu coração, não apenas com uma parte do seu ser, mas com tudo que você tem, com cada parte, com a sua mente, com a sua razão, com a sua força, com tudo que você tem, você deve amar ao Senhor. E quando você passa a amar mais a você, buscando aquilo que é apenas o seu interesse, isso constitui-se até um tipo de idolatria, porque você passa a ser mais importante do que o próprio Deus. É assim que termina esse caminho de conforto, em fracasso, afastado de Deus, longe da vida eterna. E tem outra coisa, quem segue por esse caminho será inútil para o reino de Deus. Ou você renuncia a sua vida para servir ao Senhor, ou você segue pelo caminho de conforto e você será totalmente irrelevante para as coisas de Deus. Bom, esse é o primeiro caminho. Será que você realmente está disposto a trilhar por ele? A viver em busca daquilo que é confortável, fugindo dos desafios, dos momentos que podem te causar alguma dor, algum conflito pessoal? O final desse caminho não termina bem. Por outro lado, nós temos um segundo caminho, que é o caminho que Cristo escolhe. É o caminho o caminho da submissão. Esse caminho significa que você vai abrir mão da sua própria vontade para fazer aquilo que é a vontade do Pai. Esse caminho significa que você está mais disposto em satisfazer a Deus do que satisfazer a si mesmo. E como nós entramos em conflitos às vezes por causa disso, não é mesmo? Como às vezes nós não estamos como Jesus diante de uma situação em que a nossa alma está angustiada e nós pensamos, o que eu vou fazer? Deus me livra disso. Mas nós sabemos que aquilo que é o certo, aquilo que é a vontade do Pai, é que nós sigamos em frente, é que nós o glorifiquemos. O segundo caminho, meus irmãos, nada mais é do que a verdadeira expressão do amor. Enquanto aquele primeiro é o amor próprio, que se preocupa apenas consigo mesmo, aqui nós podemos ver o desejo de glorificar ao Pai.
É o amor que não está focado em si, mas é o amor que está focado em Deus, conformando-se com a vontade dele, independente do preço que vai ser pago, independente do que tem que ser sacrificado ou deixado para trás, mesmo que seja o momento mais doloroso que você esteja enfrentando, mesmo que você esteja com lágrimas nos olhos. Meus irmãos, o caminho de submissão e de renúncia é aquele caminho onde a vontade de Deus ela prevalece na sua vida a qualquer custo. Ainda que isso traga para você algum tipo de desconforto, ou de dor, ou de angústia, como nós vemos Jesus angustiado, mas você está disposto a ser fiel ao Senhor e fazer com que o nome dele seja glorificado. Jesus nos deu o exemplo perfeito de como eu e você precisamos fazer. Diante do momento que seria o mais doloroso da vida dele, seu desejo mais ardente era: Pai, glorifica o teu nome. Diante do momento de angústia, Jesus não estava preocupado apenas consigo mesmo, mas ele foi capaz de levantar a sua voz e bradar em alto som, dizendo: Pai, glorifica o teu nome. O mais importante aqui não é o que eu sinto, o mais importante aqui não é a angústia que eu estou sentindo, mas o mais importante é que o Senhor seja glorificado. O mais importante é que quando tudo isso terminar, eu vou poder ter satisfeito a tua vontade. Esse é o exemplo que Jesus dá para nós, meus irmãos. E o que significava para Jesus seguir nessa direção? Significava tomar a cruz, significava ser humilhado, ser açoitado, ser rejeitado, significava se fazer pecado pela minha vida e pela sua vida, significava tomar a sua culpa, tomar a minha culpa, significava ser afastado do Pai por causa do seu pecado. E sabe o que Jesus disse diante dessa escolha? Pai, glorifica o teu nome. O mais importante não é o que eu estou sentindo. Eu sei que o mais confortável para mim seria ser livrado disso, mas eu sei qual é a tua vontade. Eu estou disposto a seguir por ela. Não havia nada de confortável nisso que Jesus estava prestes a fazer, mas essa era a única maneira de estar em conformidade com a vontade de Deus. Talvez você esteja até se perguntando nesse momento: será que vale a pena trilhar por esse caminho? Será que vale a pena seguir por esse caminho de renúncia para fazer a vontade do Pai? Olha a resposta que o profeta Isaías nos dá. Ele diz isso lá em Isaías capítulo 53, versículo 11, a respeito da obra e do ministério de Jesus. Ele vai dizer: ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. A meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que interessante que Isaías está falando aqui. Perceba que a satisfação aqui está totalmente interligada com esse penoso trabalho. Jesus verá o seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu posso te garantir, meus irmãos, que se você trilhar por esse caminho de renúncia para fazer a vontade do Pai, você vai encontrar a verdadeira satisfação do homem. Porque a nossa satisfação não consiste em ter coisas. A nossa satisfação não consiste em ser alguém importante. A nossa satisfação não consiste em ser alguém belo ou alguém instruído. A nossa satisfação plena consiste em ter comunhão com o nosso Pai Celestial. É por isso que você roda de galho em galho procurando alguma coisa para satisfazer o seu coração e você não encontra. Porque a menos que você esteja disposto a trilhar por um caminho de renúncia, você nunca irá encontrar a verdadeira satisfação que pode preencher os nossos corações. Não dá para ter um sem ter o outro. Não dá para estar plenamente satisfeito se você não trilha por esse caminho de renúncia. O trabalho de Cristo, meus irmãos, não resultou apenas em satisfação para ele, mas as bênçãos da obediência de Cristo alcançaram a minha vida e alcançaram a sua vida. Olha o que diz ali, que por levar as nossas iniquidades na cruz, ele iria nos justificar por completo. O final do versículo vai dizer que ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando Jesus escolhe esse caminho de renúncia, quando ele escolhe glorificar o Pai, o que está acontecendo aqui é que ele está beneficiando a mim e a você. Ele está possibilitando que nós nos tornemos pessoas justas. Ele está possibilitando o nosso perdão de todos os nossos pecados. Ele está possibilitando o nosso resgate para retornarmos de volta para a presença do Pai. Mas veja só o que Jesus vai dizer sobre as pessoas que escolhem esse caminho
Veja o que Jesus diz para aquelas pessoas que escolhem esse caminho de renúncia. Eu peço que os irmãos voltem novamente para João, no capítulo 12. Nós vamos ler agora o versículo de número 25, só que a segunda parte. João, capítulo 12, versículo 25, a segunda parte, vai dizer o seguinte: aquele que odeia a sua vida neste mundo, e odiar aqui, meus irmãos, não é estar assim revoltado com a sua vida. Odiar é amar menos. Então, aquele que está disposto a amar menos para fazer a vontade de Deus. Então, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Olha o contraste. Olha os resultados completamente opostos que nós temos aqui. Se você escolhe trilhar pelo caminho de conforto, fazendo apenas aquilo que é o desejo do seu coração, você perderá a vida. Mas quando você abre mão da sua vida, quando você renuncia à sua vontade, quando você renuncia aos seus prazeres para fazer aquilo que é a vontade do Pai, a vontade de Deus, você encontra a vida por toda a eternidade. São resultados completamente distintos e opostos. Um te leva à vida e o outro te leva à morte. Veja o que Jesus diz também no versículo de número 24. Ele traz uma ilustração do que seria isso. Olha só. Diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso é maravilhoso. Jesus está ilustrando para nós um princípio e uma verdade espiritual através de uma figura aqui que é muito comum, através da figura de uma semente que é plantada na terra. Quando essa semente é plantada e ela morre, ela dá origem à vida. Brota-se uma planta e através daquela planta se produz muitos frutos. Mas se aquela semente escolhe não morrer, ela nunca vai encontrar o milagre da vida. Ela vai ser privada do progresso. Ela vai ser privada da continuidade da sua existência. Porque o que Jesus está mostrando para nós é que, da mesma maneira, a caminhada cristã, ela constitui-se em renúncia. A nossa caminhada cristã começa com renúncia. Para pensar o que Jesus disse para nós. Aquele que quer ser meu discípulo deve abrir mão da sua própria vontade. Aquele que quer ser meu discípulo tem que amar a mim mais do que ama os seus próprios familiares, como pai, mãe, esposa ou filhos. E ele vai dizer, por fim, aquele que quer vir após mim deve tomar a sua cruz e me seguir. O que é isso, senão um caminho de renúncia? Então, o que nós aprendemos é que a nossa caminhada cristã, ela se inicia com renúncia. Você se torna um cristão, você se torna um filho de Deus, você se converte e você se torna salvo somente depois que você faz uma coisa. Depois que você renuncia à sua própria vida. Depois que você se lança ao Senhor dizendo, Deus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego o controle de tudo que eu tenho, de tudo que eu faço, de tudo que eu sou. E a partir de agora, o desejo maior do meu coração é que o Senhor seja glorificado. Agora, se nós não vivemos dessa maneira, isso só mostra que nós estamos indo na direção errada. Isso só mostra que nós estamos seguindo nesse caminho que é mais fácil, que é de conforto, mas o caminho que Jesus nunca seguiu. Será que nós vamos continuar indo na direção que Jesus indicou para que nós não íssemos? Será que nós vamos continuar a fazer aquilo que Jesus não aprova? Será que nós vamos seguir em uma direção que nós sabemos que o final dela vai dar em morte? Mas o que nós aprendemos também é que as pessoas que decidem trilhar por esse caminho de renúncia, elas não vão ter apenas vida por toda a eternidade, mas elas serão úteis para Deus. Se existe uma pessoa que é útil, meus irmãos, é o tal do cristão. Ele deveria ser uma bênção na sua casa, deveria ser uma bênção no trabalho, deveria ser uma bênção em qualquer lugar que ele estivesse, exatamente pelo fato de que a palavra de Deus declara que aquele que está em Cristo, esse produz muito fruto. Exatamente porque, assim como a semente, quando nós morremos, quando nós renunciamos à nossa própria vida, nós frutificamos, nós produzimos frutos. Isso significa que a sua vida será útil para o reino de Deus. Veja só como a vida daqueles homens que Jesus escolheu, os seus discípulos, os seus apóstolos, foram úteis, como eles foram extremamente importantes, até mesmo para nós.
Eles proclamaram o evangelho com coragem, com ousadia. Veja como a obediência de Jesus foi proveitosa para nós. E eu posso te garantir que a sua vida de renúncia e de obediência vai produzir muitos frutos para a glória de Deus. Não apenas você será abençoado, mas todas as pessoas que estão à sua volta vão ser abençoadas também, porque você está disposto a fazer a vontade do Pai. O que Jesus mostra para nós, através dessa semente de trigo, é o que nós devemos fazer com a nossa própria vida. Devemos abrir mão da nossa vida. E se você talvez nunca ouviu essa expressão, isso possa parecer estranho. O que é isso? Abrir mão da sua própria vida. Não significa que você tem que se anular ou se matar, mas significa que você deve estar disposto a colocar a vontade de Deus acima da sua. Significa que o que vai governar a sua vida e conduzir a sua vida não é mais o eu penso, eu sinto, eu acho. As pessoas dizem, todo mundo está fazendo, mas o que vai governar e conduzir a sua vida é a vontade do Pai, é aquilo que agrada a Ele, é aquilo que o glorifica. Essa expressão de Jesus, glorifica o teu nome, é a expressão que deve estar na minha boca e na sua boca. Esse, meus irmãos, é o segredo para a vida eterna e é o segredo para uma vida frutífera. É a renúncia, é o caminho onde você renuncia à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Talvez seja por isso que a sua vida seja tão improdutiva no reino de Deus. Talvez você pare para se analisar nesse momento e perceba que você é irrelevante para o reino de Deus. É importante no seu trabalho, é importante na sua família, mas em relação ao reino de Deus você não vale nada. Você não compartilha a sua fé, você não dá bom testemunho, você não abre a sua boca para falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Que caminho é esse que você está seguindo? Talvez você esteja se enganando, porque aquele que renuncia a sua vida para honrar a Deus, ele produz muito fruto. Por isso eu quero encerrar a mensagem essa noite falando duas coisas diferentes. Uma para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus e a outra para aqueles que se chamam cristãos. Eu quero começar com aqueles que estão nos ouvindo aqui essa noite e talvez nunca tomaram essa decisão de entregar a vida para Jesus. Talvez nem sequer ouviram isso alguma vez na vida que era necessário, ou talvez nem saiba o que isso quer dizer para a vida dela, o que ela precisa de fazer. Mas se você participou dessa programação essa noite, desse culto, e você ouviu a palavra, e você está exatamente desse jeito, o que governa a sua vida não é a vontade de Deus, você nem sabe qual é a vontade de Deus, o que governa a sua vida é o seu próprio coração, aquilo que te faz bem. Então eu quero te desafiar, eu quero te convidar a abandonar esse caminho de conforto para seguir ao Senhor. Eu quero te convidar a renunciar à sua própria vontade para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E isso é uma escolha diária. Isso é algo que você vai ter que fazer a cada dia, para sempre, escolhendo sempre fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você está disposto a fazer isso? Por outro lado, tem aqueles aqui também que ainda não tomaram essa decisão, mas que estão muito conscientes do que ela significa. Pessoas que sabem o que elas precisam fazer, mas elas não fazem. Sabe de uma coisa? Talvez para você continuar do jeito que você está vivendo, seja confortável, não é mesmo? Talvez você saiba que para renunciar à sua vontade, para se achegar a Deus, para fazer a vontade de Deus, implica em muitas decisões difíceis. Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você acha importante. Talvez você vai ter que abrir mão do seu orgulho, se humilhar. Talvez você vai ter que confessar o seu pecado, rasgar o seu coração e abrir o jogo e falar o que está acontecendo. Talvez pareça mais confortável para você continuar exatamente do jeito que você está. Ouve a palavra de vez em quando, vai na igreja de vez em quando, mas sem renunciar esse caminho aí confortável, esse caminho que não te leva a nada, esse caminho que está te matando aos poucos. É isso mesmo que você quer fazer com a sua vida? Você quer continuar em um caminho que você sabe que é caminho de morte, ao invés de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai e encontrar verdadeira satisfação para a sua vida? Que Deus possa te encorajar essa noite para tomar a decisão certa, para seguir pelo caminho certo, o caminho de renúncia. E eu quero falar também para aqueles que são cristãos, para você que está me ouvindo, que você entregou a sua vida a Jesus, que você vive para honrar o nome do Senhor. Eu quero dar um recado para você também. Talvez, assim como Jesus, você possa estar diante de uma situação muito difícil, uma situação que seja angustiante. Como nós vemos aqui, Jesus estava angustiado em relação a qual escolha ele deveria tomar.
Mas eu quero te encorajar, ao invés de você buscar o seu conforto e a sua satisfação e fazer aquilo que é mais agradável, aquilo que vai doer menos, eu quero te encorajar a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Eu quero te encorajar, assim como Jesus fez, a abrir a sua boca e falar: Pai, glorifica o teu nome. Talvez eu estou passando pelo momento mais difícil da minha vida. Talvez eu esteja confuso, sem saber que direção tomar. Talvez os meus olhos estejam aí cansados de tanto chorar por causa da dor que você está passando, por uma atitude que você sabe que tem que tomar. Mas eu te encorajo a fazer isso em nome de Jesus. Eu te encorajo a você abrir a sua boca e botar a sua confiança no Senhor. A dizer: Senhor, glorifica o teu nome, ainda que doa, ainda que eu tenha que morrer, ainda que as pessoas me rejeitem, Senhor, ainda que eu tenha que passar por caminhos dolorosos, glorifica o teu nome, porque exatamente para isso nós fomos criados. Eu e você fomos criados para glorificar o nome de Deus. E isso precisa ser feito em todos os momentos da minha vida. Então é por isso que eu te encorajo a não seguir pelo caminho fácil, pelo caminho que talvez os seus amigos estão batendo nas suas costas, falando: ah, fica assim mesmo. Tem nada a ver não, pode continuar, no final dá certo. Não dá. O caminho que dá certo é o caminho onde nós colocamos a vontade de Deus acima da nossa. O caminho de sucesso é aquele caminho que glorifica a Deus, ao invés de glorificar a si mesmo. Eu espero que Deus possa abençoar a sua vida e eu espero que você tenha coragem de tomar as decisões que você tem adiado há muito tempo. Eu espero que você possa renunciar à sua própria vontade e colocar a sua confiança no nosso Deus. Amém.